Então, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março. Nós estamos aqui no grupo de Winnicott. E no encontro passado, nós falamos, foi dia 15 de fevereiro, tivemos um intervalinho aí por conta da quarta-feira de cinzas, né? Aí o feriado do carnaval. E no último encontro, nós trabalhamos um texto, né, que é um texto denso do livro do Brincar e a Realidade, o capítulo 2, né, o capítulo 2 que a gente tá trabalhando, está estudando, e, na verdade, esse é um livro que dá para estudar a vida inteira. Então, só assim, algumas frases, inclusive, do Winnicott, né, de alguns conceitos novos, daria para a gente passar aqui o mês todo trazendo casos, pensando, aprofundando, mas a ideia é um grupo de estudos. Então, o que a gente tem feito? A gente tem lido e pensado nos casos, né? A gente tem pensado em alguns casos, e no encontro da semana passada, da semana retrasada, né, do dia 15, a Ana trouxe um case, e ela fala de uma paciente, eu não sei se todos assistiram, mas ela fala de uma paciente em que, um caso assim, de borderline, dessa questão toda aqui que ele traz para a gente, que é um novo conceito do fantasiar. É isso que a gente vai ver hoje, continuar vendo, tá? Então, a Ana, ela trouxe um caso da paciente que, quando nasceu, o pai fala que ela deveria ter sido jogada no lixo, junto com a água do banho, né? A mãe acabou de dar banho na nenê, e o pai chega e fala isso. O que acontece é que essa paciente da Ana, ela tem um delírio, né, um ciúme delirante. Então, se aproxima muito das alucinações do caso que o Winnicott traz para a gente nesse texto, e junto, né, com esses aspectos do fantasiar, o que a gente pode aqui, gente, pensar, né? Que o fantasiar, na psicanálise freudiana, é tudo aquilo que está reprimido, né? Então, está tudo dentro da mesma gaveta. Que gaveta é essa? É a gaveta da repressão, tá? Então, todos os conteúdos reprimidos estão lá na mesma gaveta. Do que eu estou falando? Por exemplo, o sonho, que quando você acorda, você não lembra, né? Eu também, às vezes, não. A imaginação, né? Porque a imaginação é diferente do fantasiar. O que mais que a gente pode lembrar aqui, né? Do que está nessa gaveta da repressão. Então, são os sonhos, né? São aqueles sentimentos, aquelas sensações que às vezes a gente tem quando está na análise, ou está aqui conversando também, fala, nossa, eu não sei nomear, não sei o que é isso que eu estou sentindo. Esse não sei o que eu estou sentindo é um aspecto que está reprimido, segundo a psicanálise freudiana. E aí vem o Winnicott com assim, uma coisa totalmente inédita, né? Inédita, com relação ao fantasiar. Ele coloca numa outra caixinha. Então, imagina que tem a caixinha, né, ou gaveta, enfim, do que é repressão, né, e a outra que é dissociação.
Então, o fantasiar para Freud está aqui, na repressão. Para o Winnicott, ele traz esse novo conceito, confunde a cabeça de todo mundo, inclusive a nossa, né? Mas a gente está aqui para estudar, e isso, os medos, né, Simone? E aí ele vem trazer essa nova caixinha. Então, para ele, o fantasiar é um fenômeno dissociativo, tá? A alucinação, o delírio, esses conteúdos todos que aparecem na, na alucinação, na psicose, enfim, é um estado de dissociação e não mais de repressão, ok? É importantíssimo a gente entender o que é o fantasiar para o Winnicott. Então, eu gostaria muito que o pessoal estivesse por aqui, porque hoje realmente eu preparei aqui algo muito importante, né, da gente pensar. Agora, será que a gente tem que entender, assim, profundamente? Tem, mas, na verdade, a gente trabalhar a nossa escuta, porque tem algumas pessoas que falam, né, eu nunca vi isso, eu nunca escutei nada parecido e tal, mas se você for escutando o seu paciente de acordo com o que você já está conhecendo aqui, com relação à teoria, né, aos pensamentos, aí a proposta do Winnicott, você começa a ter né, uma outra visão, uma outra abertura, junto ali com o seu paciente na dupla analítica, né? Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Então, eu vou ler novamente aqui esse começo, na página 39, que diz: aspectos do fantasiar. Eu fiz essa pequena introdução só para a gente digerir melhor, né, esse conceito, porque ele não é tão simples. Mas a gente, à medida que vai lendo, estudando, aqui tem um caso clínico, esse caso é praticamente, né, o capítulo inteiro, e vale muito a pena a gente ler com calma, né, esse, esse caso. Então, vamos lá. Na parte seguinte deste livro, explorarei algumas das ideias que me ocorrem enquanto estou empenhado no trabalho clínico e onde sinto que a teoria que formei para o meu próprio proveito sobre os fenômenos transicionais influencia o que vejo e escuto e o que faço. Apresentarei aqui, com pormenores, um pouco do material clínico proveniente de uma paciente adulta, para demonstrar como o sentimento de perda de si mesmo pode tornar-se uma maneira de integrar a própria experiência. O material é de determinada seção da análise da paciente e apresento-o por reunir diversos exemplos da grande variedade que caracteriza a imensa área existente entre a objetividade e a subjetividade. Essa paciente, mãe de diversos filhos, iniciou o tratamento devido a uma ampla gama de sintomatologia geralmente agrupada sob a palavra esquizoide. Com uma inteligência privilegiada, então, ela não tinha nenhum problema de cognição. Ela era bem capacitada cognitivamente. E, então, é interessante porque essa inteligência cognitiva, ela maquiava, ela disfarçava essa enfermidade, né? Esse
ponto que gerava toda a sintomatologia, que é a área adoecida, enferma da paciente. Aí ele fala, né, essa sessão específica iniciou-se com um sonho, que poderia ser descrito como depressivo. Continha material transferencial, direto e revelador, onde o analista aparecia como uma mulher avarenta e dominadora, o que a deixou ansiando pelo analista anterior, que representava para ela uma figura muito masculina. Bom, e aí ele vai falando, né? A paciente mostrava satisfação por estar sonhando mais, e ao mesmo tempo podia descrever certos enriquecimentos em sua vida real no mundo. Ok. Aí vem, até aí tudo bem, né? Muitas vezes é invadida pelo que poderia ser chamado de fantasiar. Olha, presta atenção aqui, gente. Eu já li isso, mas hoje a gente vai dar uma aprofundada, tá? Está viajando de trem, há um acidente. Com os filhos, como os filhos vão saber o que lhe aconteceu? Como seu analista vai saber? Poderia gritar, mas sua mãe não a escutaria. Daí passa a falar sobre sua experiência mais terrível quando abandonaram um gato por certo tempo, tendo sido informada depois que o animal estivera miando por horas e horas. Isso é horrível demais. E junta-se às várias separações que experimentou durante a infância. Separações além da sua capacidade de suportá-las e, portanto, traumáticas, tornando necessária a organização de novos conjuntos de defesa. Grande parte do material dessa análise diz respeito ao lado negativo dos relacionamentos, isto é, ao gradativo fracasso que tem de ser experimentado pelo filho quando os pais não estão disponíveis. A paciente é extremamente sensível a tudo isso em relação aos próprios filhos e atribui grande parte da dificuldade de lidar com o primeiro filho ao fato de tê-lo deixado durante 3 dias para passá-los fora com o marido, ocasião em que iniciou uma nova gravidez. Isto é, quando a criança tinha aproximadamente 2 anos de idade. Contaram-lhe que a criança tinha chorado ininterruptamente durante 4 horas. Ao regressar, foi impossível à paciente restabelecer o rapport com o filho durante muito tempo. Então, é uma mistura aqui, né? É uma mistura do que ela viveu, foram situações traumáticas, ela projeta no filho, né? Principalmente aí com esse filho mais velho, esse primeiro filho, e carregada aí de muita culpa. E aí ele diz assim, ó, estamos lidando com um fato, a impossibilidade de comunicação verbal com animais e crianças pequenas, tá certo? A criança, você não se comunica com a criança, e nem com o gato, né? O gato não poderia compreender. Também um bebê com menos de 2 anos não pode ser adequadamente informado sobre um novo bebê que é esperado. Tudo bem até aqui, Ci? Ah, tá. A Ana está dizendo que a internet está ruim, que não vai conseguir participar. Então, vamos lá. Também um bebê com menos de 2 anos não pode ser adequadamente informado sobre um novo bebê que é esperado, embora por volta dos 20 meses aproximadamente seja possível uma criança, uma explicação através de palavras, né? E tal, tal, tal. Bom, vamos aqui um pouquinho mais,
quero ir um pouco mais para frente. Aqui ela trouxe né, essa questão. A partir daí, eu quero trazer um outro. Vamos lá, vamos continuar aqui, está tudo bem. Bom, então, caso se torne impossível fazer com que a criança compreenda a ausência da mãe, quando ela sai de casa para ter um novo bebê, então, do ponto de vista da criança, a mãe está morta. É isto o que significa estar morto. Então, para a criança, o que acontece? A mãe se ausentou, a mãe, né, por qualquer motivo, quando ela sai de casa, então a mãe saiu para ter um bebê, mas do ponto de vista da criança, a mãe morreu, sumiu, desapareceu, ela foi o quê? Abandonada, a mãe morreu, desapareceu. Ela não tem, como Melanie Klein traz para a gente, né? Ela não tem a capacidade de imaginar, de alucinar, né? Como dizem Klein, essa ausência. Quer dizer, a mãe só não está. Ela vai voltar, tá? Então, para a criança, morreu, acabou, está tudo perdido. Isso é bem importante a gente assimilar, sabe? Porque muitas vezes o paciente traz alguns conteúdos que é exatamente esse, né, o problema. Então, essa paciente do Winnicott, ela sofreu toda essa situação, né, de abandono, de quando ela era criança, e também a criança, né, que ela tem, os filhos, ela também revive, através da maternagem dela, todos esses traumas, tá? Então, vamos mais à frente que a gente vai entender melhor. Trata-se de uma questão de dias, horas ou minutos, antes que certo limite seja atingido. A mãe ainda está viva. Depois de transpor o limite, né, ela morreu. Entre mentes, há um precioso momento de raiva, rapidamente perdida, porém, ou nunca experimentada, talvez sempre potencial e trazendo consigo o medo da violência. Daqui chegamos aos dois extremos, tão diferentes um do outro, a morte da mãe, quando ela está presente, e sua morte, quando não pode reaparecer, e, portanto, voltar novamente à vida. Esse é um processo psíquico, né, alucinatório, que a criança tem, que o bebê tem. E é isso que o Winnicott está recordando aqui, né? Então, pode-se dizer que a infância dessa paciente constituiu um único e longo exercício precisamente nessa área. Durante a guerra, houve a evacuação que a atingiu quando contava apenas aproximadamente 11 anos. Ela esqueceu completamente a infância e os pais. É o trauma da guerra, né? Essa evacuação. Embora defendesse sistematicamente, durante todo o tempo, o direito de não chamar os que dela cuidavam de tio e tia, segundo o procedimento habitual. Conseguiu negar-lhes qualquer nome durante todos aqueles anos, o que não era senão a maneira negativa, então ela negava, né, de recordar a mãe e o pai. Compreenda-se que o padrão de tudo isso foi estabelecido na sua infância primitiva. Então, o fantasiar,
né, o fantasiar dessa paciente foi estabelecido quando? Não foi aos 11 anos, foi, como ele diz aqui, né, na infância primitiva, lá quando ela era bebê, ok? Então, registrado isso. O Winnicott, ele é assim, né? Ele vai falando, fala uma coisa, depois fala outra, volta, dá um pouquinho de, né, de conteúdo, depois retoma lá na frente. Então, a gente vai entendendo aqui essa paciente como uma pessoa que teve o quê? Ou que não teve, né? Acho que a gente pode falar, e isso vai estar um pouco mais para frente, que ela não teve o holding, ela não teve a integração do eu, a integração do ego, quando ela deveria ter tido da função materna. Então, ela tem um eu dissociado, fragmentado. E é baseado, né, nessa fragmentação do eu, nessa falta de integração do eu, que ele traz esse novo conceito do fantasiar. Porque ela a gente vai ver aqui que ela vai, por exemplo, tem uma situação que ela está, eu até marquei aqui, acho que eu anotei, deixa eu ver, a história dela. Ela está na verdade, assim, a paciente, ela tá num trem, né? Ela está num trem, está fazendo diversas coisas nesse trem e tal. A gente já vai ler isso. Mas do ponto de vista dela, tá? Porque ela está dissociada, ela está alucinando do ponto de vista do ponto de vista de quem está observando essa mulher, ela não está fazendo nada. Ela pode estar lá no quarto dela, ela pode estar fazendo nada. Por que que é fazendo nada? E é mesmo, né? No real, no objetivamente. Porque esse fantasiar, ele drena todas as energias. Ele drena, esse fantasiar drena. E essa é uma grande sacada do Winnicott. Quanto, né? Vamos pensar aqui agora, trazendo agora para os casos, né? Que a gente pode pensar. E com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente está vivendo de acordo com uma fantasia? E viver de acordo com uma fantasia, né? É lógico, essa fantasia, ela né, as ilusões, elas são mecanismos de defesa. Então, para desconstruir uma fantasia, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com isso com os pacientes, porque pode desintegrar de vez. Então, elas têm um papel. Porém, está fazendo sentido, se tá? Porém, esse fantasiar, ele suga toda energia, e aí não sobra energia psíquica para quê? Para a realidade. É isso que ele está contando aqui também para a gente, tá? Então vamos lá, vamos mais um pouquinho. A partir daí, minha paciente atingiu a posição que novamente surge na transferência, de que a única coisa real é a falta ou lacuna, isto é, a morte, a ausência ou amnésia. No decorrer da sessão, teve uma amnésia específica e isso a aborreceu. Revelou-se que a comunicação importante dirigida a mim estava em que poderia existir um anulamento
e que esse ponto em branco poderia ser o único fato e a única coisa real, amnésia real, ao passo que aquilo que foi esquecido perdeu sua realidade. Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso aqui a gente já falou. Tema nostalgia, parece. Vamos aqui na página. Na página não. Na página 43. A paciente falou, então, sobre sua imaginação e os limites do que ela acreditava que fosse real. Eu acho que aqui vai começar a ficar mais claro para a gente ainda. Ó. Começou dizendo: não acreditava realmente que houvesse um anjo parado ao lado da minha cama. Mas eu costumava ter também uma águia presa por uma corrente a meu pulso. Era o que parecia real a ela. Certamente, e a ênfase estava nas palavras, presa por uma corrente a meu pulso. Possuía também um cavalo branco, que era tão real quanto possível, e que ela montaria para todas as partes, e que amarraria a uma árvore e todo esse tipo de coisas. Ela gostaria realmente de ter um cavalo branco agora, de maneira a poder lidar com a realidade da experiência desse cavalo e torná-la real de outro modo. Enquanto falava, senti com quanta facilidade essas ideias poderiam ser rotuladas de alucinatórias, exceto no contexto da idade dela. Nessa época, e de suas experiências excepcionais com referência à perda repetida dos pais. Bons sob outros aspectos, exclamou. Imagino querer algo que nunca se perca. Olha que interessante. Formulamos isso dizendo que a coisa real é a coisa que não se encontra ali. Não se encontra, né, nessa situação toda aqui. A corrente constitui uma negação da ausência da água, que é o elemento positivo. Daí passamos aos símbolos que esmaecem. Alegou ter alcançado certo êxito em tomar seus símbolos reais por longo tempo, apesar das separações. Aqui, ambos chegamos a algo ao mesmo tempo. Ela pudera explorar, embora com esforço, seu intelecto já por si privilegiado. Tinha lido muito desde cedo. Desde cedo pensara muito e sempre utilizara seu intelecto para manter as coisas funcionando e disso extraía prazer. Contudo, sentiu-se também aliviada, achei eu, quando lhe disse que ao lado desse uso do intelecto existe permanentemente um medo de defeito mental. Desse ponto, ela estendeu-se rapidamente a seu interesse por crianças autistas e a sua íntima vinculação com a esquizofrenia de um amigo. Então, voltando, né? Voltando ao que eu comentei. Essa inteligência toda, ela acaba sendo uma máscara, né? Uma defesa mesmo, uma maquiagem para esse aspecto tão adoecido, né, dessa paciente. Aí ela fala, né, das diversas técnicas de lidar com separação, enfim, ele está descrevendo aqui para a gente a situação da relação dela entre realidade e fantasia, tá? Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Acho que é aqui. Conclusão. Nessa sessão, tínhamos percorrido todo o campo existente entre
subjetividade e a objetividade. E terminamos com uma espécie de jogo. Ela ia viajar de trem para sua casa de férias e disse: Bem, acho que é melhor que você venha comigo. Talvez até a metade do caminho. Olha só. Estava falando sobre a importância que dava ao fato de deixar-me. Era apenas por uma semana, mas não deixava de ser um ensaio das férias de verão. Queria também dizer que quando se afastasse de mim, depois de algum tempo, isso poderia afastar de mim, depois de algum tempo, isso perderia qualquer importância. Assim, numa estação intermediária, isso é o que ela pensou. Eu sairia e voltaria no trem quente. E brincando a respeito de meus aspectos de identificação materna, acrescentou: terminará por ser enfadonho. Encontraremos inúmeras crianças e bebês que naturalmente devem subir-lhe ao colo, sujá-lo de vômito e vou achar bem feito. Compreende-se que não havia ideia de que eu pudesse realmente acompanhá-la. Exatamente antes de ir embora, disse: é assim que vejo a época da minha partida, durante a evacuação na guerra. Olha, aí ela faz essa analogia, né? Como se eu tivesse ido ver se meus pais estavam lá. Parece que eu acreditava poder encontrá-los. Nisso estava implícita a dúvida de que eles não seriam encontrados em casa. E, em consequência, para descobrir a resposta, ela consumira 1 ou 2 anos. E a resposta tinha sido: eles não estavam lá e era essa a realidade. Ela já me dissera sobre a manta que não utilizara. Você sabe, não é que a manta podia ser muito confortável, mas a realidade é mais importante que o conforto. E, portanto, nenhuma manta pode ser mais importante que uma manta. Esse fragmento clínico ilustra o valor de guardar em mente as distinções entre os fenômenos, em termos da sua posição na área situada entre a realidade externa ou compartilhada e o sonho verdadeiro. Então, vamos lá, é bem complexo, né, esse texto, essa parte, por isso que eu reli, né, porque na verdade eu já dei uma lida aqui, num outro encontro, mas o que a gente pode reforçar com esse caso clínico? Que eu acho que vale a pena a gente voltar nele, né, mais vezes, porque está falando justamente, né, da diferença entre sonhar, fantasiar e viver, que aí é na próxima página, que é na página 48. Deixa eu ver. Né? Então, eu procurei ler linha a linha, porque esse próximo capítulo aqui, essa próxima página, Sonhar, Fantasiar e Viver, está ligado ao que eu falei no início aqui do nosso encontro hoje. Né? O que é que você coloca nas gavetas? O que é fantasiar para o Winnicott? O que é, né, o que é fantasiar, o que é repressão e o que é dissociação? O que é né, o sonhar? O que é o imaginar? E agora, nessa 48, é que começa, então, um aprofundamento que eu acho que dá tempo aí da gente falar um pouco mais. Está cansada, Simone? Não?
Então, vamos lá, na 48. É muito legal esse texto. Nesse capítulo, faço uma tentativa nova, porque foi bem confuso. E eu fiz questão de ler, né? Não para confundir, mas para a gente, pelo menos, começar a entender que o Winnicott não é fácil, não é simples, tá? Andréia, Ah, mas aqui é a descrição de uma pessoa que viveu na guerra. é, Mas é muito pesado isso, né? é. Eu até estou lendo aquele livro do Frankl, que é Ah, Em Busca de Sentido, ai, e é é legal, né? muito pesado. E assim, essa moça ela tinha 11 anos. Ela foi um fragmento da guerra, porque ela perdeu os pais aqui, né? Então é totalmente compreensível, né? Essa lacuna que ela tenha. Exatamente, é isso mesmo. É forte, né? Agora, né, nessa próxima página, aqui nessas próximas páginas, a gente vai conseguir entender melhor, um pouco melhor, do que é o fantasiar. Porque muitas vezes, né, a gente pode receber pacientes que vêm, né, com uma cara de neurótico, tá? Novamente, não quero rotular, mas vem com uma cara de neurótico, mas é uma pessoa que está em dissociação, né? Eu não estou falando do transtorno dissociativo, né? Estou falando de dissociação para o Winnicott. Então, o fantasiar está dentro dessa fragmentação. Agora, o que ele fala lá? Que não foi aos 11 anos que aconteceu. O trauma aconteceu lá atrás. Ela teve uma falha, ela teve uma falta, uma lacuna na infância primitiva. A gente não pode esquecer isso, tá? Aí aconteceu algo, né? Que foi a coisa da guerra, perda dos pais e tal, mas a base, porque é o que a psicanálise ela se apresenta para a gente, né, como técnica. Então, olha, todo trauma é sexual, não é? Que o Freud fala. E o que é isso? Que todo trauma é sexual. Que todo trauma está na primeira infância, na parte de erotização do corpo, né? Porque como que a libido vai sendo formada, né, gente? É através lembrando assim, a grosso modo, né, da teoria da sexualidade, é através da sensação que o bebê tem, né, do contato com o seio, do contato do adulto, né, principalmente da mãe, mas tem o pai, tem a cuidadora, da sensualidade que inconscientemente essas pessoas provocam, excitam, então vão ficando marcas. Isso é a libido. E são situações traumáticas. Por que é traumático? Também a grosso modo aqui, a gente pode falar mais sobre isso. Porque o bebê não tem como reagir. Ele não tem como falar para você. Sua filhinha não tinha como falar para você: para, mamãe, não quero isso. Está muito forte. Ai, tá me trocando, tô, né? E aí a mãe vai lá, e aí você ia lá, dava um beijinho também, trocava a fralda e dava um beijinho. Ou então, para de chorar, menina, sei lá, qualquer coisa assim. Tudo tem né? Tudo que a mãe faz ali com o bebê, o pai faz, os cuidadores, tem uma importância. Por quê? Porque são as excitações, são as faltas também. As faltas que são os pequenos traumas. Então, todo trauma
Se um paciente chega para você, uma paciente fala de abuso. Ah, eu fui abusada na infância. Isso é um trauma, mas só é um trauma porque houve um trauma infantil. Tudo bem? Tá? Então, isso é bem importante. A gente tem que resgatar algumas coisas do Freud, né? Porque aqui o Winnicott, ele não está explicando isso, mas está implícito já que é isso, tá? Então, aí ele fala, ó, utilizo o caso, não, peraí, examino especificamente o que foi chamado de fantasiar, e mais uma vez utilizo o material de uma sessão de tratamento na qual o contraste entre o fantasiar e o sonhar foi não apenas pertinente, mas, diria eu, central. Isso é sensacional, gente, olha só. Utilizo o caso de uma mulher de minha idade em sua análise, que em sua análise vai gradativamente descobrindo até que ponto fantasiar ou algo da natureza do devanear perturbou sua vida inteira. Tornava-se agora evidente que, para ela, existia uma diferença essencial entre o fantasiar e as alternativas do sonhar. Por um lado, e o viver real e o relacionar-se a objetos reais, por outro. Então, lá nas páginas que a gente leu, ele está relatando a história dela, né? A história, reforça essa questão do trauma infantil, primitivo, reforça a questão da perda dos pais, das ausências, da amnésia, dos lapsos, e tudo isso, né, está dentro de caixinhas diferentes, que a gente vai continuar entendendo melhor, tem que ter paciência, tá? Aí tornava-se agora evidente que, para ela, existia uma diferença essencial entre o fantasiar e as alternativas do sonhar, por um lado, e o viver real e o relacionar-se a objetos reais, por outro. Com inesperada clareza, percebeu-se que, enquanto sonhar e viver pertenciam à mesma ordem, então, ó, sonhar e viver pertenciam à mesma ordem. O devaneio era de outra ordem. O sonho ajusta-se ao relacionamento com objetos no mundo real. E viver no mundo real ajusta-se ao mundo onírico por formas que são bastante familiares, especialmente as psicanalíticas, né? Esse livro tem uns errinhos, né? Você já percebeu. Em contraste, porém, o fantasiar continua sendo um fenômeno isolado. Então, de novo, sonhar, né? Ai, acordei agora, puxa, sonhei, mas não estou conseguindo lembrar do sonho. Bom, meu sonho por si só, ele é repleto de desejos reprimidos, segundo a psicanálise freudiana, segundo Freud. Então, está numa caixinha, né? Agora, o fantasiar é outra história. O Winnicott é isso que ele vai introduzir para a gente. Está dentro de uma outra gaveta, está dentro de uma outra caixinha, que é da falta de integração do eu, ok? Lá no comecinho da vida. Então, até certo ponto, fantasiar permaneceu estático durante toda a vida dessa paciente. O que equivale a dizer que datava de anos muito primitivos, com o padrão estabelecendo-se por volta da época em que ela contava 2 ou 3 anos, ok? Então, ele está resgatando um pouquinho lá do outro capítulo. Achava-se em evidência em data ainda mais primitiva e provavelmente começara com uma cura
né, do sugar o polegar. Outra característica diferenciadora entre esses dois conjuntos de fenômenos está em que, embora boa parte de sonho e de sentimentos pertencentes à vida tenha probabilidade de se achar sob repressão. É o que eu já tinha falado, tá? Isso constitui algo diferente da inacessibilidade do fantasiar. Então, vamos lá, vamos mais um pouquinho, vai. Essa inacessibilidade está relacionada à dissociação e não à repressão. Gradativamente, à medida que essa paciente começa a tornar-se uma pessoa total e a perder suas dissociações rigidamente organizadas, também se torna cônscia da importância vital que o fantasiar sempre teve para ela. Ao mesmo tempo, o fantasiar começa a transformar-se numa imaginação relacionada com um sonho e com a realidade. Então, mistura, o que é isso? Ela começa, o fantasiar dela vira algo real. Para ela, ela está vivendo aquilo. Agora, para quem está observando, ela não está fazendo nada daquilo que ela está fantasiando, mas são fantasias que aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Quais são essas funções dessas fantasias, né? Porque houve o quê? Houve a falta. Então, ele vai fazer uma proposta aí né, de trabalho, de escuta, de interpretação. É isso, né? Eu acho que, não sei se dá para a gente mais um pouquinho, se tá cansado? Vamos mais um pouquinho? Vamos mais uns 10 minutinhos, tá? As diferenças qualitativas podem ser extremamente sutis e difíceis de descrever. As grandes diferenças, porém, dizem respeito à presença ou ausência de um estado de dissociação. Por exemplo, a paciente está em minha sala em tratamento e tem à sua disposição um pedacinho de céu que pode contemplar nesse fim de tarde. Ela diz: olha só, estou ali naquelas nuvens róseas e posso caminhar entre elas. Essa observação, naturalmente, poderia ser um voo da imaginação, poderia fazer parte da maneira pela qual a imaginação enriquece a vida, tal como poderia constituir material para sonho. Ao mesmo tempo, para minha paciente, essa mesma coisa pode ser algo que pertence a um estado dissociativo e que pode não se tornar consciente, no sentido de nunca existir uma pessoa total. Olha, gente, só esse trecho aqui, né? Aí o seu namorado te ensinou a grifar, eu grifaria. Eu grifaria aí no seu tablet, porque essa parte é de uma riqueza e profundidade tão grande, né? Que ele fala no sentido de nunca existir uma pessoa total. Ela não tem essa capacidade de tornar realidade, de tornar real, fica no subjetivo, ela fica na fantasia, ela está lá na nuvem. Para ela isso é real. O eu não reconhece. Faltou, não faltou a integração de uma partezinha lá do eu? Essa falta, essa ausência de integração, de holding, causou isso. Né? Complicado, né, gente? Né, Simone? É forte isso, né? Por isso que eu tô falando, vamos mais um pouquinho, porque é pesado, como você disse, né? Mas a gente precisa entender isso, né?
O que que é? Né? Porque não é só a, como dizem Klein, né? Não é só o conteúdo alucinatório, é muito mais do que isso, é uma parte que parece que não dá para ser integrada, né? Não dá para ficar consciente. Ela não tem a consciência de que ela não está nas nuvens. Vamos mais um pouquinho, então. Ao mesmo tempo, para minha paciente, essa mesma coisa pode ser algo que pertence a um estado dissociativo e que pode não se tornar consciente, no sentido de nunca existir uma pessoa total que se dê conta dos dois ou mais estados de dissociação presentes em uma ocasião determinada. A paciente pode estar sentada em seu quarto. Olha só, e enquanto não faz absolutamente nada, exceto respirar, ela, em sua fantasia, pintou um quadro. Olha isso. Ela está lá no quarto, só respirando. Mas para ela, ela pintou um quadro. Ou, de repente, ela fez um trabalho interessante no emprego. Ou ela esteve dando um passeio pelo campo. Do ponto de vista do observador, porém, nada disso aconteceu. Bom, algumas pessoas vão falar, bom, mas essa mulher é completamente louca, né? É maluca, enfim, hospício. Mas isso que é muito rico e diferente, né, no Winnicott, porque o Freud não chegou, né, nesse ponto da psicose, mas o Winnicott sim. A Melanie Klein chegou um pouco, né? No tratamento ali com as crianças, ela observou a posição esquizoparanoide, a posição depressiva, e isso tudo está aí dentro, porque o Winnicott, ele fala, né, tanto é que eu já citei Klein aqui algumas vezes, porque ele fala de Freud, ele fala de Klein, e ele fala do trabalho dele, e isso vem enriquecer demais o trabalho na clínica. Esse é o diferencial. Então, o Winnicott, ele não é um psicanalista infantil. Ele, através dos atendimentos com as crianças, que ele era pediatra, ele identificou, por exemplo, isso aqui, né, que a gente está vendo. E é importante por quê? Porque isso é muito sutil. É muito sutil. É muito difícil identificar. Faz sentido? Você quer fazer algum comentário, Si? Eu Me falei chamou a demais. atenção, Andréia, essa última parte aqui do primeiro parágrafo da página 50. Hum, Ela oscila do estado de bem-estar para a doença e novamente para o bem-estar. Ela não quer sair disso, né? Ela estabeleceu ali um apego até com fantasiar. esse fantasiar, né? Você sabe que eu me remeti muito com essa Isso mesmo. frase com a minha paciente, porque ela está exatamente nesse parágrafo aqui. Ela Meu Deus, oscila do sério? estado de bem-estar para a doença e novamente para o bem-estar. Então, passa 2 meses, ela cai. E por quê? Porque ela se apega à doença para ter o controle das pessoas que estão à volta dela. Ela está Entendi. exatamente nisso. Nossa. E em função de algum trauma que ela teve, que eu percebo que ela tem alguns traumas lá da infância, talvez a superproteção da mãe dela. Qual que é o Então, caso mesmo, Si? é a que tem o borderline. Ah, tá. Tudo bem que eles vivem num looping, né? Mas eu percebo que ela tá com todas as ferramentas, quando ela começa a declinar, ela volta. É muito difícil atender borderline. Ela volta sempre. Eu até
já reparei isso, 1 mês e meio, 2, no máximo. Aí ela cai. Curioso isso, né? E aí ontem ela estava fazendo um drama comigo com o marido e eu meio que colocando da sistemática do marido de novo para ela, que nem tudo é em função dela, que isso é parte dele, né? Separando um pouco, que Isso. ela quer viver esse todo, né? Que o marido tem que estar sempre à disposição. E eu lembrei muito do que você falou também, né? Que é um problema emocional dela, não é É, dele. Ele isso não mesmo. tem como tá o tempo todo disponível para ela e ela quer esse tempo todo. E aí, quando ela não tem isso, ela volta para a doença. Então, olha só, quando ela não tem, ela se sente como? Ela se sente abandonada. Ela inconscientemente é o trauma, né? É o trauma, é um trauma infantil que assim, a mãe saiu, foi na cozinha, ou foi no médico, ou a mãe foi em algum lugar. A mãe morreu. E isso não foi elaborado para ela. Ela não saiu desse, né, desse trauma infantil, primitivo, né? Faz sentido isso? Não sei. Faz todo sentido, porque é uma manipulação geral com a mãe, com a irmã, comigo, com o marido. É uma coisa impressionante, Andréia. Mas é um Eu, sofrimento tremendo, hein, dessa mulher. é, mas ela não quer. Às vezes eu sinto que ela não quer sair disso, porque tudo ela fala eu não consigo. E ela está sendo medicada, ela está passando num psiquiatra muito bom agora. Aí Uhum. o psiquiatra alterou, e eu percebo que quando o psiquiatra altera a dose do remédio, ela fica bem. Aí passa um Ah, tempo, ela cai de novo. entendi. Sabe, acho que, se você me permite, acho que você pode trabalhar com ela se mostrando que ela tem recursos internos para É o que lidar eu com faço. toda essa angústia e, e trazer, além de, porque precisa fazer isso, né? E trazendo os dados de realidade, mostrar para ela a diferença, porque ela entra e vive aquela fantasia como sendo a realidade, e não é, né? E isso traz um sofrimento muito grande. Ela teve aí uma falta, uma falha, mas enfim, ali no manejo, né? É escutar, ok, mas você pode falar para ela também. Olha, você consegue se lembrar dos momentos em que o seu marido ele te amou, ele foi um cara bacana, ele demonstrou que te ama, né? Ele falou coisas assim, bonitas, ele fez coisas legais para você. Isso é a demonstração do amor. E ninguém fica demonstrando o amor o tempo todo. Então, quando ele não está, ou quando ele não está demonstrando o amor, você procura lembrar desses momentos. Porque aí o que você está fazendo, né? Você está falando para ela algo que o bebê, né? O bebê, ela quando bebê, ela não elaborou isso, eu não sei porquê, enfim, né? Teve algum problema aí, enfim. Ela teve aquele caso da perda da irmã, a gestação que a mãe perdeu, né? Então, ela tem essa lacuna aí de não ter tido a irmã que estava na barriga e a preparação para essa irmã vir não aconteceu, né? Ela tem essa lacuna muito grande. E até ontem que eu atendi ela, eu falei sobre isso com ela, né? Que ela queixava muito que o marido era ausente. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Mas aí eu coloquei para ela, mas viu, você trouxe para mim em alguns encontros que Hum, ele mudou,
que ele se converteu, Isso que ele está mesmo. outra pessoa. Olha quanta coisa você conseguiu, né? Quanta coisa você já está diferente, já está 1 ano comigo, né? Então, quanta coisa de diferente você já conseguiu? É só você olhar para isso. Então, eu sempre faço essas comparações com ela, sabe? Da mãe que era muito possessiva com ela e hoje ela está mais liberta dessa mãe, mas ela tem essa necessidade, É, Andréia. mas é com conta-gotas. Com Né? ela Como é assim. a gente estudou outro dia, né? Eu não sei se você estava aqui no grupo, Tava, né? tava. É conta-gotas com ela, né? Doses homeopáticas. É, é. E sempre trazendo a realidade para ela. Eu trago, André. Aí ela presta Sempre. atenção, dali a pouco ela sai daquela realidade que eu estou colocando e vai para outro assunto. Ela foge um pouco, assim, sabe? Ah, Eu trago nossa, uma acho que tem tudo a realidade. ver mesmo, né? Aqui com esse. É. Nossa, vamos. Semana que vem, a gente já começa aqui dessa página, das 50, né? Tá Eu bom? até pergunto assim: faz algum sentido para você? Aí ela fala: sim, estou até pensando. Dali a pouco ela vem com outro assunto. Ela muda. Tudo Ela bem. foge total, assim. Tudo bem, é no tempo dela, né? É. Eu acho que ela quer, sabe, sim. Ela precisa, ela tá indo, não tá? Sim, ela não falta nenhuma. Um Nenhuma. Em um ano. ano ela nunca faltou. Então, eu não sei, eu acho que talvez seja um caso que vai muito tempo, vai durar, Vai. né? Mas, puxa, é um caso clínico, assim, fantástico, né? Para você. Poxa, o Winnicott aí para você é tudo de bom, não é? Sim, está sendo muito útil. Muito. Ah, que bom. Está acrescentando muito nas minhas análises com ela. Enriquece muito, né? Nossa, muito, muito, muito. Tá bom. Bom, vamos descansar agora, né? Vamos, nossa, Gente, dormi super mal, preciso então mesmo. vai, está cansada. Gente, então, obrigada, boa noite, até semana que vem. A gente começa, então, na página 50 do Brincar e a Realidade. E Ah, até, joia. boa semana e até. Tchau. Até, obrigada, boa noite. Boa Beijo, noite. Beijo. Tchau, tchau. tchau.